vamos dar continuidade aí, né, aos estudos das funções orgânicas. Hoje a gente vai estar vendo aí mais duas funções, tá? Orgânicas, que são as funções carboniladas. Então a gente viu as hidroxiladas e a derivada, a éter, e agora as carboniladas. As funções orgânicas carboniladas vão ter a presença do grupo carbonila, por isso esse nome. Quem é o grupo carbonila? Coloquei aqui no cantinho, ó. O grupo carbonila é quando a gente tem carbono e esse carbono está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Então, bati o olho, tem um carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, eu sei que ali tem a presença de um grupo carbonila, certo? São duas funções que a gente diz funções carboniladas, aldeído e cetona. Qual que é a diferença? Eu coloquei aqui para a gente fazer um paralelo, tá? Da diferença dessas duas funções, sendo que as duas são carboniladas. O aldeído é a função em que a carbonila vai aparecer na extremidade da cadeia. Eu coloquei aqui no final, olha, porque isso é importante. Só acontece a função aldeído na extremidade. Vai ocorrer sempre que eu tiver, né, o C-O, a minha carbonila, tá aqui. E aí as outras duas ligações, uma delas tem que ser com hidrogênio, a outra com cadeia carbônica. Lembra que o R representa a cadeia carbônica, né? Uma quantidade de carbonos aqui, tá? Já a função carbonilada cetona vai ter a carbonila, né? O C-O, tá lá. E aí as outras duas ligações que vão ser feitas nesse carbono vão ser ligações com outros carbonos. Então é uma função que ocorre no meio da cadeia, né? Esse C-O tem que estar entre carbonos. Aí eu falo que é uma cetona. Quando o C-O está no final da cadeia, termina em hidrogênio, eu vou falar que é uma função carbonilada do tipo aldeído, certinho? E aí a nomenclatura é muito fácil, tá? Mais fácil do que as outras até, do que éter, por exemplo. A nomenclatura a gente vai dar o nome como se fosse um hidrocarboneto. Vai mudar apenas o sufixo, o finalzinho, lembra? Sufixo O para hidrocarboneto. Agora, quando se tratar de aldeído, a gente vai usar o sufixo al, terminação al. Quando se tratar de uma cetona, a gente vai usar a terminação ona. Então faz relação com o nome, né? Ona, cetona. Aqui, ó, aldeído, terminação al. O aldeído, né, começa com al, termina em al. A cetona termina em ona, o nome também termina em ona. Certinho? Então, é associação aí com o próprio nome da função. Então, se eu sei identificar, o próprio nome, aldeído, já vai me dizer qual tem que ser a terminação. Cetona, o ona vai me dizer qual tem que ser a terminação para cetona. Beleza? No próximo, né, vou apagar o quadro aqui para a gente ver exemplos de nomenclatura, fazer um pouquinho aí e entender direitinho esse conteúdo, ok? Então, vamos dar continuidade aí, trouxe alguns exemplos, né, vamos identificar. Para começar, olha só, se eu tenho hidrogênio, carbono com hidrogênio e a hidroxila, isso aqui é um aldeído, certo? Se eu tenho o carbono com o O, a hidroxila, né, entre dois carbonos no meio da cadeia, isso aqui vai ser uma cetona. Função orgânica cetona, certo? O mesmo acontece aqui, olha. Extremidade, tá vendo? Extremidade, extremidade. Aldeído só acontece na extremidade, uma das pontas da cadeia. Acetona sempre entre dois carbonos, tá? Aqui, olha, carbono aqui, olha lá o C-O entre dois carbonos, beleza? Então a gente já consegue aí, né, identificar a função, saber se é aldeído ou se é cetona. Então, já que eu já sei que é aldeído e que é cetona, vamos aplicar a regrinha da nomenclatura, né, pra gente ver. Esse aldeído aqui tem quantos carbonos? Um carbono, então prefixo met.
Só ligação simples, né, entre carbonos, lembrando que o composto saturado, a gente olha se tem dupla entre carbonos ou não, né? Então aqui não tem entre carbonos, então ele é saturado, né? Porque só ligação simples entre carbonos, né? Nem tem outro carbono para fazer dupla. Metan, se fosse hidrocarboneto, terminação O. Como é aldeído, a terminação é al. Então, esse aqui é o metanal. É, esse nome feio mesmo, tá? É isso aí. Não errei, não. Aqui, aldeído, quantos carbonos? 1, 2, 3. Entre esses carbonos não tem dupla, né? 3, então, prop, ligação simples, an, é um aldeído, al. Ah, professora, aldeído não precisa de colocar o número, não? Não, só vai acontecer na extremidade, então acontece sempre no carbono 1. Eu não tenho que começar a contar da extremidade mais próxima, né? Da função orgânica, não é a função orgânica que tem prioridade agora? Desde que a gente começou a falar de funções orgânicas, eu coloquei isso lá. Então, aqui a mesma ideia, né? Aldeído, como fica na extremidade, o carbono contendo ali a carbonila vai ser sempre o carbono de número 1. Então, não precisa a gente colocar aí a nomenclatura, não precisa indicar onde está, porque sempre está na extremidade. Então, aqui, olha, é benzaldeído, porque tem o anel benzênico, né? Hidrocarboneto, a gente chama isso aqui de benzeno. Benzaldeído. Beleza? É um caso aí à parte. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. 4, but. Só ligação simples, an. É um aldeído, não termina em o, termina em al, butanal. Só que aqui, olha, carbono 1, 2. No carbono 2 tem um metil. Então, eu vou colocar, ó, 2 metilbutanol. 2 metilbutanol. Beleza? Então, a gente indica normalmente aí os grupos, né, orgânicos, os radicais orgânicos, só muda aqui o finalzinho. Aldeído bem simples, ok? Como o aldeído acontece na extremidade, a gente não vai ver cadeia fechada para aldeído, tá? Dessa forma aqui, ó. Porque quando eu coloco um dupla O aqui, se a cadeia é fechada, ao lado tem que ter outros carbonos. E o aldeído não aparece entre carbonos, ele aparece só na extremidade, ok? Agora vamos ver aqui, olha, cetona. Como que a gente vai fazer, né? Já identifiquei que é uma cetona, tá aqui, vou apagar para a gente dar o nome. E eu vou contar, 1, 2, 3, 3, né? Prop. Só ligação simples, an. É uma cetona, terminação, ona. Então aqui, propanona. Essa cetona aqui é a cetona mais simples que tem, né? Porque ela tem que estar entre dois carbonos, a carbonila. Então, para estar entre dois carbonos, eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. O carbono contendo dupla O e os dois da extremidade, para que esse grupo esteja ao meio ali, tá? Então, propanona é a cetona mais simples que a gente tem. E é ela, né, que é responsável aí por remover esmalte da unha. Quando a gente compra lá na farmácia, fala assim, eu quero uma acetona. A acetona é um nome popular a esse composto aqui, ó, que na verdade é a propanona. Só que por pertencer à função orgânica cetona, né, eles começaram a chamar de acetona, certo? Mas na verdade o que tem lá é esse composto orgânico aqui, ó, é a propanona. Como eu falei, química orgânica, né, presente aí no nosso dia a dia. Esse composto aqui, vamos lá, já sei, ó, entre carbonos tem uma carbonila, tem um C dupla O, é uma cetona. Vou dar o nome. 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia principal tem 5 carbonos, então prefixo para 5, pente. Só ligação simples, an. Se tiver dupla, coloca, tá? Lembrando que o grupo tem prioridade. Aí você vai colocar em qual carbono está a dupla aqui, ó. Tracinho, tantos, em e o final, normalmente. Então aqui, pente, an, porque só tem ligação simples.
E aqui, olha, a acetona a gente tem que falar onde ela está, porque ela vai estar no meio da cadeia. Ela poderia estar aqui, o C-O, ou aqui, né? Então, tem diferença. Então, a gente tem que colocar, ó, tá no carbono 1, 2. Eu começo a numerar da extremidade mais próxima do grupo funcional, da função orgânica. Então, pentan 2, ona. Ah, professora, tem aqui ó, um CH3, tem, nós vamos ter que colocar aqui na frente. No qual carbono? 1, 2, 3, no carbono 4. Então, eu vou falar 4, metil, pentan, 2, ona, o nome desse composto aqui. E a acetona, né, a função orgânica acetona, pode aparecer em cadeias fechadas. Como que dá o nome? Ciclo, de cara, porque é fechada. 1, 2, 3, 4 carbonos, but, ligação simples, an, e é uma cetona, ona. Na cadeia fechada, lembrando, não precisa, né, de colocar a numeração, porque se começou aqui, aqui é o carbono 1. Se eu começo daqui, aqui é o 1. Ou é a mesma coisa, né, de ficar virando essa figura aqui. Então, não precisa indicar aí, né, em qual carbono está a carbonila, ok? Vou passar algumas atividades para vocês tentarem fazer nomenclatura, trabalhar isso aí. É o que eu falei, né? Vai depender muito da matéria lá do início, né? Principalmente a questão aí de nomenclatura de hidrocarbonetos. Eu falei, pessoal, vamos estudar, vamos esforçar nisso aqui, porque todo o resto depende disso, igual vocês estão vendo aqui. Mas qualquer dúvida que ainda tenham, me procura, né? Manda mensagem lá no Escola Web, estou à disposição aí para ajudar e a gente conseguir, né, dar continuidade aí com os nossos estudos. Um abraço a todos, até mais.